teu nome venci batalhas, o teu nome é minha bandeira. Mas quando Saul enlouqueceu, por amor de ti eu fugi. Como louco corri, por anos me escondi. Parecia que a minha vida acabava ali. Como louco corri, por anos me escondi. Me resguardei pra não pecar contra ti. A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos gravar mais um vídeo sobre a vida de Davi, sobre a sua história. E hoje nós vamos começar a falar sobre a trajetória dele no deserto. Aqui, ele foge para a cidade de Nob. No vídeo da semana passada, nós falamos que ele se despediu de Jonatas. E no último versículo do capítulo 21 de 1 Samuel, ele disse a Davi: Jonatas, vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor. Quando dissemos, o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Então, quando Davi parte, ele vai para a cidade de Nob, a cidade sacerdotal. E ali ele se encontra com Aimeleque, que era o sacerdote, para pedir ajuda. E no capítulo 21 de 1 Samuel começa a falar essa história. Diz assim, o versículo 1 em diante diz assim: Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nob. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Aimeleque, ele desconfia da situação porque Davi chega só. Davi, ele não chega com o exército, ele não chega com sua tropa. E ele pergunta: por que ninguém veio com você? E aí continua o diálogo. Respondeu Davi: o rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Então aqui Davi ele conta uma mentira. Aimeleque pergunta o que ele está fazendo ali. E ele fala que ele está indo em missão secreta a mando de Saul, a mando do rei Saul. E ele não fala a verdade, porque ele estava fugindo. E Aimeleque acredita na história de Davi, que ele vai encontrar a tropa em outro lugar, por isso que ele está só. E continua o diálogo. Agora então, o que você pode oferecer-me? Davi pergunta para Aimeleque: o que você pode me oferecer? Ele estava com fome. Dê-me 5 pães ou algo que tiver, qualquer coisa que você tiver para comer. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiverem relações com mulheres recentemente, poderão comê-lo. Então o sacerdote responde para Davi: eu não tenho pão comum, não tenho nenhuma comida aqui comum que eu possa te dar. Eu só tenho os pães consagrados, os pães que ficam no tabernáculo. Os pães que foram feitos, esses pães sagrados, eles eram feitos da mais pura farinha. São 12 pães que ficavam dentro do tabernáculo e eram feitos da farinha mais pura e eram colocados no santuário diante de Deus. E ele fala: nós vamos trocar os pães, né? Porque os pães eram trocados uma vez na semana por pães quentes, pães novos. E os pães que eram retirados, os sacerdotes poderiam comer. E aqui o sacerdote dá aqueles pães para Davi matar a sua fome. E esse episódio é interessante porque ele é citado por Jesus lá em Mateus 12, versículos 3 e 4. Em um diálogo que Jesus está tendo com os fariseus, ele diz: mas Jesus lhes respondeu: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da presença, os quais a lei não lhes permitia comer? Nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Então o pão que era exclusivo para os sacerdotes comer, Davi se alimentou deles ali.
Mas por que Davi teve essa autorização? Aqui Jesus ele deixa claro que as necessidades humanas, elas são mais importantes do que um ritual. Davi ele tinha uma necessidade humana, ele estava com fome. E por que foi autorizado? Ele não teve dano algum em comer aqueles pães sagrados? Porque as necessidades humanas, elas estão acima de qualquer ritual religioso. Jesus ele coloca acima a necessidade do homem. E aqui continuando, Davi respondeu, certamente que não, eles não teriam tido relações sexuais, pois antes deles ir para a guerra, eles se preparavam, eles se purificavam nesse sentido. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. No versículo 6, então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Então alguém viu Davi conversando com Aimeleque, o sacerdote. Alguém presenciou Davi contando aquela mentira, que foi Doeg. Versículo 9, o sacerdote respondeu, a espada... Versículo 8, vamos para o versículo 8. Davi perguntou a Aimeleque, você não tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. Aqui Davi continua com a sua mentira. Ele pergunta se Aimeleque não tem nenhuma espada, nenhuma arma, porque ele não estava com a espada dele e nem qualquer outra arma. O sacerdote respondeu, a espada de Golias, o filisteu, que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a, não há nenhuma outra espada. Davi disse, não há outra melhor, dê-me essa espada. Então ali Davi ele se alimenta e pega a espada que era de Golias, que ele tinha matado no vale de Elá. Depois que ele tem essa conversa com Aimeleque e Doeg, ele presencia Davi contar essa mentira e presencia também Aimeleque o ajudando. Depois nós vamos ver que isso teve uma consequência muito trágica. A ajuda que Aimeleque deu a Davi e a consequência da mentira que Davi contou, que ele não falou a verdade. Depois disso ele foge para Gate. Qual era a cidade, Gate? Gate era a cidade do filisteu Golias, que Davi tinha matado. Gate era a cidade inimiga, a cidade de filisteus, e Davi foge para lá. Por algum motivo, ele achou que ia ser aceito ali naquela cidade. E ele chega para pedir refúgio em Gate. Versículos 10 e 11. Diz assim, naquele dia Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia os conselheiros de Aquis lhe disseram, não é este Davi o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças? Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares? Então aqui Davi foi reconhecido. E quando ele é reconhecido, ele se enche de medo. As pessoas o reconhecem como aquele que matou Golias e que as mulheres cantaram. Não é esse o Davi que as mulheres cantavam, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? E aquele se enche de medo. E qual foi a reação de Davi quando ele se encheu de medo aqui na cidade de Gate? Se fingir de louco. No versículo 13 diz, de 1 Samuel 21. Por isso, na presença deles fingiu que estava louco, porquanto esteve com eles, agiu como louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. E por que Davi, a gente olhando o contexto histórico, pesquisando o contexto histórico desse motivo de Davi ter se fingido de louco, por que ele faz isso? Porque uma pessoa, uma crença que tinha naquela cidade, é que uma pessoa que estava louca, ela estava sendo punida pelos deuses. E ninguém poderia tocar naquela pessoa, porque poderia vir uma maldição contra aquela pessoa que estava tocando no louco. E aqui Davi ele começa a se fingir de louco, ele começa a riscar as portas, ele começa a babar, a baba começa a escorrer pela sua barba.
E isso dá certo, porque no versículo 14, Aquis diz aos seus conselheiros, né? O rei de Gate diz: vejam este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? O rei indaga as pessoas que levaram Davi ali. Já não tem loucos o suficiente ao meu redor para você trazer mais um? Então Davi consegue escapar daquela situação. E quando ele escapa dessa situação, ele escreve o Salmo 34. Quando ele foge de Gate, e aqui no versículo 22, onde nós vamos entrar agora, começa a descrever que Davi foi para a caverna de Adulão. E ele se refugia na caverna de Adulão e a sua família fica sabendo que ele está na caverna de Adulão e vai ter com ele. E o Salmo 34, um salmo que Davi escreve, é um salmo de Davi quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e depois partiu. Bendirei o Senhor o tempo todo. Aqui Davi, escondido, em fuga, ele escreve isso ao Senhor, essa oração. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daquele que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Que lição nós temos aqui nesse Salmo 34? Diante de uma fuga, Davi escreve uma oração tão linda ao Senhor, uma oração de confiança, uma oração que mostra, nos ensina que seu coração está guardado em Deus. E ele também escreve o Salmo 56, nesse episódio, nesse período. E eu convido você a ir lá no Salmo 56, ler, meditar, orar o Salmo 56, que é um salmo de um coração confiante em Deus, um coração que está aflito, mas confia no Senhor. Então, quando Davi consegue fugir para a caverna de Adulão, no capítulo 22 de 1 Samuel, ele tinha aproximadamente 20 anos de idade nesse período, né? Nessa fuga em que a família dele vai ter com ele. E depois que ele se esconde na caverna de Adulão e a família dele chega ali, ele foge para Moabe. Os versículos 22 começam a narrar essa história. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Então aqui nesse momento, 400 homens veem em Davi um líder. 400 homens se juntam a Davi. Aqui ele começa a montar o seu exército. Mas esses 400 homens eram homens insatisfeitos, homens que estavam endividados,
homens que estavam passando por dificuldades. No versículo 2 do capítulo 22 de 1 Samuel narra isso. Os descontentes, os endividados e os que estavam passando por dificuldades viram em Davi um líder. E aqui nós, nas entrelinhas da palavra de Deus, nós começamos a perceber alguma coisa. Quando narra que esses 400 homens, eles se juntam a Davi. Eles estavam insatisfeitos com o reinado de Saul. Saul deveria estar governando a nação, cuidando do seu povo, mas ele estava ocupado demais perseguindo Davi e estava deixando a nação de lado. Saul estava cego por causa do seu ódio. Ficava o tempo todo querendo saber onde Davi estava. E isso nos mostra o quê? Que Saul estava deixando de lado aquilo que Deus colocou na mão dele para fazer, para perseguir alguém. O ódio dele já o estava consumindo. Saul não cuidava do povo. Já Davi, mesmo em fuga e mesmo não sendo rei ainda, a unção de liderança já operava em sua vida. Aqui Davi começa a liderar. Ele acima de tudo, de querer liderar, as pessoas, esses 400 homens, viram nele um líder de confiança. As pessoas viram sua liderança e o seguiam durante todo o seu tempo de deserto. A partir desse momento em diante, Davi não fica mais sozinho. Sempre Deus levanta homens, exércitos, homens valentes para estar do lado dele, para guerrear junto com ele. E o que nós aprendemos com isso? Com essa atitude, tanto de Saul como de Davi? Como nós podemos trazer para a nossa vida esse momento, essa lição? Será que nós perdemos tempo perseguindo o ministério dos outros? Será que nós perdemos tempo avaliando o ministério dos outros, avaliando aquilo que os outros fazem e esquecemos daquilo que Deus colocou na nossa mão para fazer? Nós desmerecemos aquilo que Deus colocou na nossa mão. A palavra de Deus diz que tudo que vier à nossa mão para fazer, nós temos que fazer bem feito. Das coisas aparentemente simples, quanto às coisas aparentemente importantes, que para nós, cada um tem seu crivo, do simples ao muito importante, ao muito necessário. Mas aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, faça bem feito. Não desmereça o seu chamado, não desmereça o lugar a qual o Senhor te colocou para produzir, para frutificar, porque é esse lugar que Deus considera importante na sua vida e para que você faça. Será que isso tem nos tornado cegos? Cegos para aquilo que Deus tem nos mostrado, nos chamado para fazer, nos colocado num posto ao qual aquela necessidade no reino nós devemos trabalhar para suprir, para sermos boca de Deus, os olhos de Deus, os pés de Deus, os embaixadores do reino aqui na terra. Será que você está sendo cego? Nós estamos sendo cegos nesse sentido, de nos colocarmos nesse posto, o posto a qual o Senhor nos colocou e é ali que devemos frutificar, dar frutos? Será que o que nós realmente deveríamos estar fazendo está ficando de lado? À medida que focamos mais no que o outro está fazendo do que no que Deus espera de nós. Sensibilidade. O Senhor precisa ver em nós sensibilidade para desempenharmos da melhor forma das coisas mais simples, as coisas que ninguém vê, desde os nossos afazeres do dia a dia, com excelência, até algo que nós julgamos muito importante, de estarmos à frente de pessoas, de sermos vistos. Das coisas mais simples às coisas mais importantes, tudo que vier à nossa mão para fazer, nós precisamos fazer bem feito. E aqui continuando, no versículo 3 do capítulo 22 de 1 Samuel, Davi recorre aos Moabitas. E aqui nós voltamos lá no primeiro vídeo dessa série, onde nós contamos a história de Davi, demos uma pincelada no seu parentesco, na sua genealogia, e aí nós vimos que Ruth era bisavó de Davi, e Ruth era moabita. E aqui explica essa liberdade de Moabita de Davi levar a sua família para se refugiar em Moabe. E ele pede refúgio em Moabe para sua família. No versículo 3 em diante diz: de lá, onde Davi estava, na caverna de Adulão, de lá Davi foi para Mispa em Moabe. E disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? Olha o quanto ele descansava em Deus.
Deixa minha família segura aqui com você, ele disse para o rei de Moabe, até o que eu saiba o que Deus fará comigo. Então, ele confia na vontade de Deus para a vida dele. O que ele diz aqui, o que Deus fizer, o que Deus quiser para a minha vida, eu vou aceitar de bom grado, mas que a minha família esteja guardada. E assim Davi os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi, não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. E aqui ele sai daquele lugar em que ele estava e foi para outro lugar, a fuga dele pelo deserto. E aqui nós vamos ver um episódio muito triste, que é a consequência, a partir do versículo 6 de 1 Samuel 22, a Bíblia começa a nos dizer a consequência da mentira de Davi. Foi quando Saul começa a interrogar os seus servos, o seu exército, sobre Davi. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. No versículo 6 de 1 Samuel 22 começa a narrar. Saul estava sentado com a lança na mão debaixo da tamargueira, na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao redor. E ele lhes disse, e ele começa a dizer para os seus oficiais assim, ouçam, homens de Benjamim, será que o filho de Jessé dará a todos vocês terras e vinhas? Será que ele fará todos comandantes de 1000 e comandantes de 100? É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim? Ninguém me informa quando meu filho faz acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que meu filho incitou meu servo a ficar à minha espreita, como ele está fazendo hoje. Então ele começa a dizer para os seus oficiais que ele se sentia traído, porque ninguém falava para Saul onde Davi estava. Entretanto, Doeg, lembrando que Doeg foi aquela pessoa que estava lá na cidade sacerdotal, lá em Nob, no capítulo 21 diz, Doeg estava lá em Nob quando Davi chegou pedindo pão e uma arma. E ele viu todo o diálogo que Davi teve com Aimeleque, que era o sacerdote. Entretanto, Doeg, o edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse, vi o filho de Jessé chegar em Nob e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele, também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou matar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. Mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. Então Saul chama Aimeleque, o sacerdote, para um interrogatório. E toda a família de seu pai, que eram sacerdotes em Nob. E todos foram falar com o rei. E Saul disse, ouça agora, filho de Aitube. Ele respondeu, sim, meu senhor. Saul lhe disse, por que vocês conspiraram contra mim, você e o filho de Jessé? Então aqui ele já começa a interrogar Aimeleque e colocar ele contra a parede. E Aimeleque, ele estava inocente quanto à fuga de Davi. Davi tinha mentido que estava em missão, enquanto na verdade ele estava fugindo de Saul. E Saul continua, por que você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele? Para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada como ele está fazendo. Aimeleque respondeu ao rei, quem entre todos os seus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão da sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? Será que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem a qualquer um da família de meu pai, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. E aqui Aimeleque é sincero. Ele diz, eu não sei o que está acontecendo. Quantas vezes eu já consultei o Senhor em favor de Davi? Quantas vezes Davi foi na cidade sacerdotal? Davi é seu genro. Davi, ele é da sua confiança. É o chefe da guarda pessoal. E Saul continua. Com certeza você será morto, Aimeleque. Você e toda a sua família de seu pai. Em seguida o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado.
matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. E Saul manda matar Aimeleque, que era o sacerdote, e todos da sua família. E os oficiais, eles se recusaram a matar os sacerdotes. Por temor a Deus, os oficiais, eles se recusam. E quem se prontifica a matar é Doeg, o que entregou que Davi tinha ido à cidade sacerdotal. Entretanto, Doeg disse ao rei, então o rei ordenou a Doeg, mate os sacerdotes, e ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nob, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Essa foi a consequência da mentira de Davi. Toda uma cidade sacerdotal foi exterminada. Entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque, neto de Aitube, escapou. Uma pessoa, Deus permitiu, para que continuasse a descendência sacerdotal, Deus permitiu que uma pessoa escapasse e fosse se encontrar com Davi. Abiatar fugiu para juntar-se a Davi. No versículo 21 de 1 Samuel 22 diz: E lhe contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar a informação a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás da sua vida também está atrás da minha, mas você estará a salvo comigo. Então, o desfecho da história, Davi reconheceu que a sua mentira teve uma consequência muito grave. Toda a cidade sacerdotal foi exterminada, mas uma pessoa salvou e foi encontrar com Davi e começou a andar com Davi. Saul acusou os seus servos de serem traidores, porque ele achava que estava sendo traído por todos eles. Doeg estava lá quando Davi mentiu para o sacerdote. Davi, ele colhe as sementes da sua mentira e do seu erro. Aqui no final do capítulo 22 de 1 Samuel, nós vemos que ele reconheceu que aquilo, tudo, aquela tragédia, aquelas mortes foi consequência do seu erro. O rei Saul mandou chamar o sacerdote e tentou mostrar a integridade de Davi. Ali o sacerdote, ele tentou mostrar a integridade de Davi a Saul. Creio que isso o deixou ainda mais nervoso e todos eles foram mortos. Davi se arrepende e busca a Deus. Nessa hora desse arrependimento, ele escreve os Salmos 52, 109 e 31. Eu quero aqui frisar algo no Salmo 52, que é um salmo muito lindo, desse momento que Davi mente, se arrepende. Salmo 52. Para o mestre de música, poema de Davi. Quando o edomita Doeg foi a Saul e lhe contou, Davi foi à casa de Aimeleque. E Davi começa a orar. Por que você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente? Ó homem poderoso, sua língua trama destruição, é como navalha afiada, cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade à verdade. Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda, como Davi confiava na justiça de Deus. Ele o desarraigará da terra dos vivos. Os justos verão e isso temerão. Rirão dele dizendo: Veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome, porque tu és bom. O coração de Davi estava guardado em Deus, mesmo com erros, né? Um homem com erros, reconhecia seus erros, se acertava com Deus, caía, pedia perdão, e sempre com o coração guardado em Deus, sempre com o coração ensinável, um coração disposto a aprender no Senhor,
um coração disposto a descansar no Senhor. O Salmo 109 e 31, convido você a lê-lo, a parar um momento nesse dia, meditar no Salmo 109, orar o Salmo 109, orar o Salmo 31, que também são salmos que pedem refúgio no Senhor. Nesse momento que nós estamos vivendo, salmos com orações que dizem para o Senhor que o seu coração está guardado em Deus, que nós confiamos na justiça de Deus, confiamos que os nossos inimigos estão debaixo dos nossos pés. Eu convido você a ler o Salmo 109 e 31, onde Davi fala da sua confiança em Deus e pede justiça contra os seus inimigos. Que o Senhor abençoe e guarde o seu coração.